Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor meu Deus e meu Pai, graças eu te dou pelo dia de hoje, pela semana, por este mês, pelo anjo que foi enviado para nos guardar e nos proteger e ministrar em nossas vidas. Pai, para a tua glória e em nome de Jesus Cristo, está escrito que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Que o estudo nessa noite, que a ministração seja para trazer paz, sabedoria, revelação e entendimento, e não confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Para a tua glória, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que haja espírito de sabedoria e de entendimento e de revelação na tua igreja, nos teus filhos, nos teus escolhidos. O Senhor diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz. Que nesta noite tuas ovelhas possam ouvir a tua voz, dando entendimento, sabedoria e revelação para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que reina ontem, hoje e para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Amém e graças a Deus. Podem se aceitar. Glória a Deus. Estamos ao vivo, como eu disse, para toda a terra, através do YouTube e do Facebook. Hoje é a terceira e última parte, não vou terminar nunca, né? Eu sou obrigado a terminar hoje, porque eu tenho outros assuntos, tenho outras seitas para falar, né? Tem outras heresias para falar também. Então, se eu vou ficar só no Adventismo, vai demorar muito. Por isso eu não demorei muito nos Mormons, no Testemunho de Jeová não tive que fazer resumo, na congregação tive que resumir, porque senão não vou ficar com o tempo. Hoje eu vou falar assuntos que eu não falei na parte 1, nem na parte 2. E se eu não terminar, eu vou ficar 3 meses falando. Então, tem outros assuntos, né? O objetivo é mostrar, pelo menos, o âmago, né, do assunto, que é seitas e heresias. Tem aí um subtítulo de seitas e heresias? Se você entrar no nosso canal no YouTube procure por Ministério Graça e Apostolado lá, seitas e heresias, Adventista do sétimo dia. Aí vem aquele tema que você colocou lá: igreja ou seita, lá. Igreja ou seita, parte 3, hein? Hoje é parte 3. Se você entrar no YouTube, procure por Ministério Graça e Apostolado, procura na playlist, você vai encontrar a playlist Seitas e Heresias. Aí você pode estudar sobre os Mormons, sobre o Testemunho de Jeová, sobre a Congregação Cristã do Brasil, e o assunto agora é sobre Adventismo, ou Adventista do sétimo dia. Mas eu preciso ler um texto, né? Nós vamos colocar o vídeo, deixa eu ver, está na ponta da agulha. Vamos colocar o vídeo de novo, porque através desse vídeo que eu estou mais fácil, mais assuntos saem, e hoje tem outros assuntos. Mas peraí, vamos ler, abre sua Bíblia aí, 2 Coríntios 11. Abre aí. 2 Coríntios 11. Vamos começar com esses 3 assuntos. Em 2 Coríntios 11, no versículo, aliás, esqueci de falar, né? Bíblia, papel, está aqui, e caneta que você vai precisar. Você tem que anotar na sua Bíblia, principalmente na Bíblia, porque o papel você pode, de repente você molhou, perdeu, mas a Bíblia, anota, papel, Bíblia e caneta. Anota no seu caderno de estudo e anota na Bíblia o versículo, o texto. 2 Coríntios 11, verso 4. De novo o verso 4. Porque aqui no verso 4 tem 3 assuntos. 2 Coríntios 11, verso 4. Paulo disse assim, aqui tem 3 assuntos. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus. Isso aqui já é o primeiro assunto. Diga comigo, outro Jesus. Outro Jesus. Então não está claro, não dá a entender que existe um outro Jesus? Ou alguém se passa por Jesus, sei lá. Esse é o primeiro assunto. Se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado,
Olha o segundo assunto de hoje. Ou se recebeis outro Espírito. Diga, outro Espírito. Outro Espírito que não recebeste. Olha o terceiro assunto. Ou outro Evangelho. Diga, outro Evangelho. Não são três assuntos? Segundo Coríntios 11, verso 4, é o que nós vamos falar logo no começo. Olha lá. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Aí eu vou ser obrigado a soltar o vídeo. Aguenta aí. É porque quando soltar o vídeo, o mesmo vídeo da parte 1, hein? Já estamos na parte 3. Quando soltar o mesmo vídeo, vai ficar claro, eu vou te mostrar um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Solta lá, ô Igor. Presta atenção no vídeo. O diabo pegou Jesus no colo. Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo. Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Pai, não está claro que ele está falando de um outro Jesus? Ó, segundo Coríntios 11, 4. Se alguém for pregar dos outros Jesus, vai colocar de novo, no começo, no início. Se alguém for pregar, alguém é ele. É ele que está pregando, ele está mostrando. Se alguém for pregar outro Jesus, como assim outro Jesus? Ele está falando de um Jesus que eu não creio que é o da Bíblia. Porque o da Bíblia, como o da Bíblia, não aconteceu de nem o diabo, nem ninguém levar no colo. Amém, pessoal? Amém. Não fica claro que é um outro Jesus? Pode passar. Eu só quero que vocês percebam que ele está falando de um outro Jesus, e eu faço questão de deixar claro que não é o Jesus da Bíblia, não é. Só se é um Jesus amigo dele, com vizinho, primo. O da Bíblia não é. Solta aí, Igor. O diabo pegou Jesus no colo. Jesus estava tão fraco que não resistiu nem ao voo de Satanás. Já pensou? Ser carregado nos braços pelo diabo. Aquele que tinha poder para expulsar demônios, nesse momento, não poderia resistir ao colo do diabo. Pode deixar passar. Pode deixar passar. Só completou outra coisa. Hedonismo, prazeres. Ele teve sexo com mulher de tudo quanto é jeito. Está falando Salomão. E provavelmente, até com homens. E provavelmente, até com homens. Pode passar, pode passar. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Pode passar. Não, tá pegando. Do arcanjo. Mudou. É isso aí. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, um arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia, velho. O pai, tudo bem, o pai é o cara, mas isso aqui é interessante ele falar por Lúcifer. Interessante, é muito íntimo dele, né? Quem sabe essas coisas? Presta atenção, nós vamos estudar esse assunto hoje. Estou preparado para encontrar vários ateus nos céus e muitos santos no preço dele lá. Eu estou preparado. O céu que eu acredito tem espaço para o ateu. Essa é gravíssima. Imagina Lúcifer, depois de sair da presença de Deus, ele cruzava o universo e deixava um rastro disso. Ele não entrava mais, ele foi expulso de lá. Ele foi expulso. Ele ficava na porta. E aí ele imaginava que todo anjo que passava, ele ficava instigando. Aí passou o anjo que não vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Ficava instigando. Aí passou o anjo que não vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Falou. Provavelmente ele leu isso nos livros de Ellen G. White. Né? Ele disse que o Lúcifer viu um anjo passar na porta do céu e ele falou: ô anjo, vem aqui, vai falar com Jesus que eu estou arrependido. Não. Vamos fazer uma pergunta séria. Porque o MGA é um ministério sério, para pessoas sérias, que levam a sério a palavra de Deus. Alguém aqui acredita que Lúcifer pediu para um anjo falar para Jesus que ele estava arrependido? Alguém acredita nisso aí? Não
acredita nisso? Alguém acredita que o diabo carregou Jesus no colo? Alguém acredita nisso? Não. Porque não está Escrito. Não está escrito. Continua para terminar. Depois eu vou entrar no assunto de hoje. Sabe que cada planeta tem uma árvore do conhecimento bem maior que a Terra. Sabia disso? Todos os planetas têm. Só que só a Terra caiu bem rápido. Só a Terra comeu o fruto proibido. E nessa árvore Satanás tem acesso. Parou. Ele disse que todos os planetas têm a árvore do bem e do mal. Todos os planetas. Ele não foi todos, né? Então como é que é? Se ele não foi, como é que ele sabe? Eu sei como que ele sabe. Porque isso aí é gnosticismo. Gnose. Nova era, esoterismo, né? Rosa Cruz, doutrinas de Saint Germain, raio violeta. Isso aí é gnose. Adventista crente, gnosticista não dá, né? Ele deve ter gnomos na casa dele também, duendes. O Renato Suete entrou nesse negócio de raio violeta. Né? Isso é gnose. Gnosticismo. Misticismo, né? Que em todos os planetas tem. Ele está delirando. Continua. Bom, nós vamos falar. Segura aí. Nós vamos falar sobre isso hoje. Cadê aquela foto que eu te mostrei? Nós vamos falar sobre isso hoje. Ó, os escritos de Ellen. O nome completo, né? Ellen Good White. Os escritos de Ellen White são inspirados por Deus. Olha, eu posso até crer que são inspirados por Deus, os escritos. Eu posso até crer que são inspirados por Deus, como pregações de pastores também são inspirados por Deus. Posso até crer. O que eu não creio é que os escritos de Ellen Good White está acima ou no nível da Bíblia. Aí não dá para crer. Você entendeu o que eu falei? Eu não faço pregações e não é inspirado por Deus. Consegue entender? Mas as minhas pregações não podem ir além do que está escrito, que não foi o caso dela, e nem do testemunho de Jeová. O testemunho de Jeová na Bíblia deles vai além. A Bíblia do testemunho de Jeová é diferente. E os escritos, os livros de Ellen Good White, vai além do que está escrito na Bíblia. E os adventistas consideram, nós vamos ver isso hoje, você vai ver a foto que eu te mandei. Os adventistas consideram os escritos de Ellen Good White no nível da Bíblia e até acima. E como se não bastasse, os adventistas creem na Bíblia se a Ellen White confirmar. Então ela é tipo uma intercessora entre Deus e os adventistas. Não entre Deus e os homens, né? Porque entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2,5 é Jesus Cristo que é o intercessor, o mediador. Mas para o adventista é Ellen Good White, porque quem intercede entre Deus e os adventistas é Ellen Good White. Se ela falar está certo, aí está certo. Se ela falar não, aí é não. Independente do que está escrito na Bíblia. Aí fica difícil, meu irmão. Quem está me entendendo? Amém. Por isso o tema, adventista sétimo dia, a igreja eu sei. Estão entendendo o objetivo? Continua aí. Ellen White passa no teste de uma profetisa. Parou. Ellen White, eu não sei quem falou isso para ele, né? Porque ela morreu em 1800 e pouco, ele não tinha nem nascido. Eu não sei quem falou isso para ele. Porque Ellen Good White passa nos testes, passou nos testes de profetisa, de ser digna, blá 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 blá. Tudo bem. A questão é o seguinte: nós vamos estudar isso hoje. Volta lá nesse pedacinho do Ellen Good White. É só dá nem um minuto. Ellen White passa. Aí. Presta atenção no que ele Ellen fala. White passa no teste de uma profetisa legítima. As coisas que ela escreve são incríveis demais para serem mera coincidência. Eu só posso perguntar uma coisa: inspiração de Deus. Por isso, eu sou fascinado com o testemunho de Cristo dado pelos escritos de Ellen White, ou a Igreja Batista, ou a Presbiteriana. Você vê aquela foto lá? Dá pra. Depois volta no vídeo? Dá pra mostrar a foto? Olha lá. A Ellen White, essa mulher já morreu, tá? Ellen Good White. Não tem nada contra ela, tá? Não estou dizendo que ela não é salva, que ela não é salva. Não estou falando esse negócio, não é esse. Aliás, deixa eu deixar claro aqui. Ô Igor, eu estou fora da câmera aqui, eu não sei se está pegando lá, hein? Eu estou aqui, ó. Aliás, deixa eu falar aqui que não é nada pessoal. Nós não estamos aqui, viemos aqui falar de alguém, falar mal. Amém, pessoal? Uhum. O objetivo não é esse, né? Como eu falei a semana passada, o objetivo não é vir falar mal de uma pessoa.
mas seja quem for a pessoa, porque Paulo disse, ainda que um anjo do céu, está claro? Então o objetivo não é falar mal de uma pessoa, falar mal de uma igreja, não, o objetivo não é esse. Mas seja quem for a pessoa que falar algo e a pessoa está com a Bíblia na mão, se for alguém do satanismo, não vou nem perder meu tempo, porque é satanismo mesmo, não usa Bíblia, não vou perder. Agora, quem está com a Bíblia na mão, irmão, posso falar a verdade? Não pode errar. Amém? Ah, mas eu não sei o que eu vou falar. Então lê antes, estuda antes, busca conhecimento antes, para falar. 1 Pedro 4,11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Seja quem for, hein? Vamos deixar claro, isso aqui não é doutrina do Ministério Graça Apostolado, porque o Ministério Graça Apostolado, ele é um ministério imparcial. A pregação, o ensino do Ministério Graça Apostolado, abre um parênteses, e todas as igrejas cristãs teriam que ser assim, fecha parênteses. O ensino, ele tem que ser imparcial. Jesus é o Senhor no Batista, na Quadrangular, no MGA, na Assembleia de Deus, na Universal. Jesus é o Senhor, ele é o Senhor. Então é um ensino imparcial. Só que não é só esse ensino que é imparcial. Se Romanos 6,3 diz que fomos batizados em Cristo, e Efésios 4,5 diz que há um só batismo, então esse ensino também tem que ser imparcial. Na Batista, na Quadrangular, na Assembleia, na Universal, no MGA. A pregação do Evangelho, ela tem que ser imparcial, e ela não pode ser nunca denominacional. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Amém. A pregação do Evangelho não pode ser batista, porque nós batistas não pode, porque o batista não é dono da Bíblia, da palavra de Deus, e nem o Assembleano, e nem o MGA, ninguém é dono da Bíblia, da palavra de Deus. O autor da Bíblia é Deus, o Espírito Santo. Então, a pregação do Evangelho, presta atenção, ela tem que ser imparcial. O que eu fico escandalizado, e eu bato nessa tecla já vai mais de 30 anos, é como que nós pregamos e ensinamos que já fomos batizados em Cristo, e as igrejas evangélicas não pregam e não ensinam e não tocam nesse assunto, se a Bíblia é a mesma para todos. É isso que eu fico indignado. Como que eu prego, ensino e mostro na Bíblia que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 2,14, ele não está e nunca carregou Jesus no colo, como disse o herege aí. Nunca, nem o diabo, nem ninguém. É blasfêmia eu pensar que Jesus foi carregado no colo por alguém. Não vou nem falar o diabo, por alguém. Então, a igreja de Cristo na terra, olha como que a pregação do apóstolo é diferente. Ela nunca vai ser denominacional, ela nunca vai ser parcial, nunca. A igreja de Cristo na terra é nos Estados Unidos, é em Londres, na Inglaterra, na Argentina, é no Japão, na Bahia, no Pernambuco, onde tiver a igreja de Cristo, a palavra, ela tem que ser a mesma para todos. Você consegue entender o que eu estou falando? Não existe no Ministério Graça Apostolado pregar e ensinar que fomos batizados em Cristo e as outras igrejas não falaram, não pregaram, não ensinam isso. Não existe isso aí. Tem sujeira debaixo do tapete. Por que aqui nós pregamos e ensinamos e mostramos na Bíblia que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus? Hebreus 2,14. E por que os evangelhos também não pregam e ensinam? Se a Bíblia é a mesma, por que nem toca nesse assunto? Porque são parciais, não são pregações imparciais. Não é a parcialidade. Porque nós, isso é ser parcial. E o reino de Deus não é e nunca foi parcial. Porque tem ovelhas no Japão, tem ovelhas na Austrália, tem ovelhas nos Estados Unidos, tem ovelha na China. Então não tem como ser parcial. Como é que nós fomos batizados em Cristo e os que estão nos Estados Unidos não foram ainda? Como é que o diabo foi aniquilado? Nós cremos aqui em Hebreus 14, e para quem está na China ainda não foi aniquilado. Então é uma pregação parcial. Quem está entendendo? Amém.
Rodrigo Silva é um pastor adventista. Eu não tenho nada contra ele pessoalmente e nem contra a crença dele, mas como pregador e conhecedor do Evangelho e da Palavra de Deus, eu não posso, só se eu nunca tivesse ouvido, eu não posso ouvir ele falar para a igreja, porque adventista é a igreja de Cristo. Eu não posso perceber ele falando para a igreja de Cristo que Jesus foi carregado no colo pelo diabo e eu não vim aqui desmascarar essa mentira. Eu não posso. Eu estaria sendo parcial também. Eu não posso. Um pregador, é como se escrever, um pregador do Evangelho, ele não pode nunca pensar e muito menos falar: ah não, deixa eles, cada um. Você é louco? Que hipocrisia que é essa? Que hipocrisia de Mateus 23, hipócritas fariseus, que hipocrisia que é essa? Ah não, deixa o Batista lá, se eles não falam, é problema deles. Mas que hipocrisia que é essa? Lá na Batista tem ovelhas de Jesus, que Jesus morreu dando sangue por eles. No Adventismo tem ovelhas, na Igreja Universal tem ovelhas, na Assembleia de Deus tem ovelhas, no Testemunho de Jeová tem ovelhas de Jesus, que ele deu a vida por ela. Como assim deixar eles lá cada um? Que hipocrisia que é essa? Sendo que a Bíblia é uma só para todos. E Paulo disse em Efésios 4:5 que há um só Senhor. Se o Senhor adventista fosse um, e o Senhor da Batista outro, e o Senhor da Assembleia outro, aí cada um vai para onde você quiser, cada um pega o seu lado. Mas Efésios 4:5 há um só Senhor. Amém. Ou o Senhor da Batista é um e o nosso Senhor é outro. Ou o Senhor da Assembleia de Deus é um e o Senhor da Quadrangular é outro. Efésios 4:5 não está em todas as Bíblias que há um só Senhor? Se há um só Senhor, há um só Evangelho, há uma só palavra, há um só Deus. A questão é que permitiram o sistema entrar no meio deles e tapar a boca deles com dinheiro, com salário, com cargos, com politicagem. Quem está entendendo? Coisa que não aconteceu com Paulo. Paulo foi preso, Pedro foi preso, foi açoitado, mas com ele, Paulo disse: ninguém me inquiete, ninguém vai me calar. Eu estava no meu corpo as marcas de Cristo, mas estão calando um monte de gente por aí. O dinheiro cala, o poder cala as pessoas, o tempo cala as pessoas, a fama cala as pessoas. Um dia eu preguei numa igreja e depois da pregação o pastor me falou assim: pastor Marco, você sabe que não pode falar essas coisas aqui, né? É um pastor hipócrita, fariseu. Como é que ele não pode falar essas coisas aqui? Lembrando que essas coisas é Mateus capítulo 23. Como é que eu não posso falar? Eu não posso ler a Bíblia? Eu não posso falar da Bíblia para os meus irmãos em Cristo? Porque a igreja é sua. Quem está entendendo? Amém. Como é que eu não posso falar essa? Você está entendendo? Como é que você consegue entender um pastor desse tipo? Olha a mente do pastor, você não pode falar essas coisas. Eu não posso falar Mateus 23 numa igreja de Cristo, cujas ovelhas ele tomou com seu sangue. Como é que eu? Pastor, de onde você tirou que eu não posso falar? Efésios 1:22, Cristo é o cabeça da igreja, não é você que é o cabeça. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Jesus falou: as ovelhas é de Jesus, não é sua, pastor. Como assim não pode falar? Por isso que o mundo está desse jeito aí. E tem incontáveis denominações de lobos disfarçados de ovelhas, de hereges que falam que o diabo carregou Jesus no colo e os hipócritas não falam nada. Quer que eu fale de novo? Por isso que o mundo está desse jeito. Incontáveis igrejas, denominações, umas virou comércio, vende arruda, vende sal, vende água dizendo que é de Israel, pode ser água do céu. E aí? A água faz o quê? É a água ou é o sangue na cruz que foi derramado? Então tem que falar. Alguém tem que falar. É isso que eu estou querendo te passar. Alguém tem que falar. O que não pode é a igreja de Cristo na terra ficar ouvindo um homem falar que Jesus foi carregado pelo diabo no colo e ninguém fala nada. Isso está errado. Principalmente se você está no meio adventista. Você é adventista que é filho de Deus, você que é adventista que é crente na Bíblia, na palavra, que crê mais em Jesus do que em Mary Goodwhite, no anjo Gabriel, no arcanjo Miguel. Você crê mais em Jesus, você crê mais na palavra de Deus. Você que é adventista, filho de Deus, você que é adventista, batizado do Espírito Santo,
adventista selado do Espírito Santo, você não pode acatar, ouvir essas heresias e não falar nada. Amém? Amém. Não é questão de ministério, caso apostolado, não. Isso aí é coisa da terra. Adventismo, batista, presbiteriano, metodista, quadrangular, ministério, caso apostolado, pentecostal, são coisas da terra, vai tudo ficar aqui. Eu estou falando com o povo de Deus, estou falando com a igreja. A igreja não pode aceitar, não é no caso dele, não é o caso dele. A igreja não pode aceitar alguém falar que o diabo carregou Jesus no colo e ninguém fala nada. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É isso que eu estou falando. Foi para isso que Deus me levantou. Não é para combater esse homem, porque ele não me deve um centavo. E nem eu devo R$1 para ele também. A questão não é pessoal, não é carnal. A questão é que, seja ele, seja quem for, não pode, para a igreja não. Para a igreja não. Ainda que Pedro disse em 2 Pedro que se levantariam falsos mestres e trariam heresias destruidoras. Ainda que Pedro disse isso. Antes de continuar, eu vou ler só mais uma vez o que está escrito. 2 Coríntios 11:4. Se alguém, ele é um dos, tá? Ele é um, são incontáveis. Você acha que o Macedo prega o Evangelho? Sério, você acha que o Macedo prega o Evangelho de Cristo? Você acha que o Valdemiro está preocupado com o Evangelho de Cristo? O Evangelho da Bíblia, você acha que ele está preocupado? Só se você não conhece a Bíblia, né? Se você não conhece a Bíblia, aí você engole qualquer coisa, né? Mas se você é uma pessoa que lê a Bíblia, se você tem conhecimento, você não vai aceitar mentira, heresia, distorções, falsidade. 2 Coríntios 11:4, segundo vídeo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, para mim está claro que quando alguém na terra fala que o diabo carregou Jesus no colo, fica claro que ele está falando de um outro Jesus, porque o da Bíblia, isso não aconteceu. Eu dou minha vida a ser queimado no fogo, eu aposto minha vida. O Jesus da Bíblia, o diabo e nem ninguém carregou ele no colo, porque ele estava fraco, como ele disse ali. Ele estava tão fraco, ele não falou? Ele estava tão fraco que o diabo carregou ele no colo. Só se ele está falando de um outro Jesus, porque como o da Bíblia, isso não aconteceu. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Então ele está pregando um outro, ele está falando de um outro Jesus. Está claro ou não está claro? Então se ele está falando de um outro Jesus, Paulo disse, de boa mente suportais. Então tá bom, se ele está falando de um outro Jesus, tudo bem. Se ele está falando do Jesus vizinho dele, se o diabo carregou o vizinho dele, isso é o problema dele com o vizinho. O da Bíblia, eu tenho certeza plena e convicção que eu tenho mais de 50 Bíblias. O da Bíblia, com o Jesus da Bíblia, isso não aconteceu. Amém? Amém. Pode continuar. Gerry White for a igreja batista, presbiteriana, metodista. Parou. Ele falou que vai na igreja batista, metodista, ele vai. Se ele vier aqui, ele vai ter que sentar. Ele não falou o ministério da apostolado. Eu vou na igreja batista, bota no comecinho. Vou na igreja batista, eu vou na presbiteriana, eu vou na metodista. Mas ele não pode falar, eu fui no ministério. Porque se ele chegar aqui, desculpa, sem soberba, sem orgulho, sem presunção, mas ele vai ter que sentar. Para quê? Romanos 5. Ele tem que passar por Romanos 1:5. Ele tem que receber a graça e o apostolado. Vocês não tiveram que receber? Vocês não tiveram? E eu também não tive que receber? E por que ele vai chegar aqui já pregando para ele falar que o diabo carregou Jesus no colo? Você é louco? Você acha que ele vai falar isso aqui? Volta lá quando ele fala. Pode soltar. Estava com essas coisas. Gerry White for a igreja batista, presbiteriana, metodista, mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Falou. Eles sabem e eu também sei. Por isso que ele não vem pregar aqui. Ficou claro? Quer pôr de novo? Para ficar mais claro? Eu vou na igreja batista, eu vou na igreja presbiteriana, eu vou na wesleyana, eu vou na metodista. Eles sabem que eu sou adventista e tem ideia. Eles sabem e eu também sei. Por isso que pregar aqui ele não vai pregar. Ele pode vir congregar, louvar, adorar, orar, mas pregar. Já pensou se eu dou o microfone para ele e ele fala que o diabo carregou? Você é doido, eu não sei nem o que Deus faz comigo.
Solta lá. Jerry White for a igreja batista, presbiteriana, metodista, mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Eu não escondo quem eu sou. Parou. Bom, ele não está errado se ele não esconde quem ele é. Ele está errado quem está chamando. O meu pai falava, errado não é quem pede, errado é quem está. Meu pai falava. Ele fica me pedindo, mas ele não está errado. Errado não é quem pede, errado é quem dá. Eles sabem quem eu sou. O errado é quem está chamando. Você é batista, vocês não guardam o sábado. O adventista guarda sábado porque é da lei. Por que você vai? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas por que você batista está chamando o adventista para ir na sua igreja? Não estou entendendo. Você é pentecostal, você não guarda o sábado. E eles guardam. Por que você está chamando o adventista para pregar na sua igreja se a doutrina é diferente? Está faltando. Parece que o capim está seco, né? Bom, deixa eu entrar no meu assunto de hoje. Vamos lá em 2 Coríntios 11:4. Eu vou explicar para vocês. Vocês assistiram o vídeo, agora eu vou explicar. 2 Coríntios 11:4. Se alguém for pregar-vos outro Jesus. Quando ele fala que Jesus era Miguel Arcanjo, ele não está falando de um outro Jesus? Porque o da Bíblia não é Miguel Arcanjo. Quando ele fala que Jesus, ele viu que ele falou Jesus, ele estava tão fraco. Interessante que ele fala de Jesus como se fosse um Zé, né? Não parece que é o Zé da sapataria? Ele estava tão fraco. Então, ele está mostrando um Jesus impotente diante do diabo, não é? Não é um outro Jesus? O da Bíblia não é impotente. O da Bíblia, Mateus 28:18, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Esse é o Jesus da Bíblia. Mateus 28:18, me foi dado todo o poder no céu e na terra. Mas ele está dizendo que Jesus estava tão fraco que o diabo teve que carregar no colo. Só faltou falar que Jesus estava bêbado para carregar ele no colo, dar um café amargo para ele, colocar ele debaixo do chuveiro com água fria. Só faltou falar isso. De tão fraco que o Jesus que ele está falando estava. Não está claro que, olha na sua Bíblia, 2 Coríntios 11:4, se alguém for pregar outro Jesus, não está claro que ele está falando de um outro Jesus que não é o da Bíblia? A segunda parte do versículo, 2 Coríntios 11:4, ou se recebeis outro Espírito que não recebesse. Quem que é o outro Espírito? Cadê a foto dela? Cadê a foto do outro Espírito? Cadê? Coloca a foto do outro Espírito. Cadê a foto da mulher? Cadê a foto? Olha lá. Olha o outro Espírito. Esse é o outro Espírito, ó. 2 Coríntios 11:4. Ou se recebeis outro Espírito que não recebesse. Qual era o Espírito que os coríntios receberam? Paulo. Paulo não disse, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele? Então o Espírito que os coríntios receberam era o apóstolo Paulo. Se pregar um outro Jesus, ou outro Espírito, olha lá o outro Espírito do Adventismo. Olha o que eles falaram lá na publicação deles, hein? Isso é revista deles. Ninguém pode falar que estou mentindo inventando. É revista deles com a foto dela. Ó, negamos, o Adventista falando, negando, agora presta atenção, que aqui tem uma mensagem subliminar, hein? Tem que ser inteligente para entender. Tem que ser inteligente porque ele falou uma coisa querendo dizer outra. Eu não usaria dessa forma a frase que ele fez. Ele está usando uma psicologia. Você quer ver? Isso se chama psicologia invertida. Tá? No mundo da psicologia, se chama psicologia invertida. Quando você fala uma coisa querendo falar outra. Você quer ver? Ó, negamos que... O que eles negam? A qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White. O que tem? Negamos que sejam diferentes dos encontrados nas escrituras sagradas. Ele usou muita psicologia para falar isso, né? Traduzindo, você não entendeu o que ele está dizendo? Que os escritos dela é igual à Bíblia. Não, pelo amor de Deus, quem sabe ler, entendeu? Ali é psicologia pura, psicologia invertida. Ali é psicologia. Quando você fala algo,
querendo dizer outra coisa. Para não falar abertamente, nós cremos que, negamos que, a psicologia invertida. Porque senão teria que falar o quê? Nós cremos que os escritos de Ellen White é igual à Bíblia, é a mesma coisa. Não é muito forte falar isso? Então inverte. Negamos que a qualidade, ou é difícil entender, né? Porque ele está invertendo. Ao invés de ele falar, nós cremos que o que ela escreveu é a mesma coisa que a Bíblia. Aí as pessoas não vão aceitar se falar assim. Então, psicologia invertida. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Quer dizer, se eles negam que sejam diferentes, então nós podemos estar dizendo que é igual. E o filtro do Espírito Santo que eu tenho em mim, que não deixa eu engolir heresia? Amém. Quem pegou? E o filtro do Espírito Santo que eu tenho em mim, que não deixa eu engolir heresia? Por mim não passa nada, né? Quer que eu leia pela terceira vez? A psicologia invertida? O certo na língua portuguesa, para quem não deve nada, né? Para quem para quem não deve não teve, né? O certo seria o quê? Cremos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White são iguais dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Esse é o certo. Mas fica muito explícito, né? E aí vai arrumar muito inimigo, né? Então vamos fazer a psicologia inversa. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White, negamos que sejam diferentes. Olha que sutileza. Negamos. Se eles negam que é diferente, então eles estão vendo que é o quê? Que é igual. Quem está entendendo? Ah, essa não me pegou não, hein? Vem com outra que essa não me pegou. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nos Escritos Sagrados. Ficou claro? Número 2. Isso é a revista deles, tá? Número 2. Os escritos de Ellen White. Desculpa. Aí tem que voltar lá no negamos, né? Negamos que 2. Os escritos de Ellen White sirvam como autoridade final e fundamento da fé cristã, o que é atribuição exclusiva das Escrituras. Quer dizer, bate e assopra. Já ouviu essa frase, bate e assopra? Mas a heresia já foi lançada, né? Alguém aqui percebeu o perigo do número 1? Da sutileza? Vamos ler Colossenses 2? Vamos ver o que a Bíblia, o apóstolo Paulo na Bíblia diz. Um belo exemplo agora, hein? Colossenses 2, versículo 8. Há um exemplo vivo. Colossenses 2, verso 8. Colossenses 2, 8 é a Bíblia. Tente cuidado, Paulo falando para a igreja, e ele não fala para a igreja A, B, C, D, F, G, H. Ele fala para a igreja. Amém? Por isso que a Bíblia é uma só para todos. Por quê? Porque ele está falando com a igreja. Está claro ou não está claro? Então, se os romanos foram batizados em Cristo, Romanos 6,3, nós também fomos. Se os efésios eram salvos pela graça, Efésios 2,8, nós também somos. Se Paulo disse para os hebreus que o diabo foi aniquilado no amor de Jesus, para nós também foi aniquilado. A Bíblia é uma só para todos. Amém? Amém. Não há parcialidade. Amém? Amém. Colossenses 2,8. Igreja, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Olha lá, sutileza, ó. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes. Negar que é diferente. Você percebeu a sutileza? Negar que é diferente. Mas, se você nega que é diferente, você está crendo que é o quê? Que é igual. Mas do que ele está falando? A última linha do número 1 das Escrituras Sagradas. Então você não quer entendeu? Amém. Não precisa ser muito inteligente, é só ter o Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas ao Espírito Santo. Então, Colossenses 2,8. Tente cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias
e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, olha essa doutrina, e não segundo Cristo. Coríntios 3,10, que é o fundamento que Paulo colocou. No lugar da Bíblia, alguém, ou usando o Novo Testamento, Paulo, que pôs o fundamento, disse que Ellen Good White, ou eu, ou alguém, é a base para confirmar a palavra de Deus. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que precisa da confirmação da Ellen Good White, que já morreu faz tempo. Quem confirma agora? O que ela já escreveu. Mas o que ela escreveu não entrou no cânon da Bíblia. Não está em Levítico, não está em Deuteronômio, não está em Números, não está em 2 Samuel, não está em 1 Coríntios, não está em lugar nenhum. Se não está, não entrou. Se não entrou, não entra mais, irmão. O adventista quer colocar, quer enxertar dentro da Bíblia. Por isso que eles não crêem só na Bíblia. O que confirma para eles a Bíblia são os escritos de Ellen Good White. Quem está dizendo que é o adventismo, hein? Então, segundo Coríntios 11,4, se alguém for pregar os outros Jesus, falar que o diabo foi carregado no colo, falar que Jesus foi carregado no colo pelo diabo, não está falando de um outro Jesus? Segundo Coríntios 11,4, ou outro espírito, a mulher aí não é um outro espírito, que não tem nada a ver com o apóstolo Paulo, que pôs o fundamento que é essa doutrina? E o terceiro assunto de 2 Coríntios 11, verso 4, outro Jesus, outro Espírito, ou outro Evangelho. 2 Coríntios 11,4. Se alguém for pregar, cadê a foto dele? Põe a foto dele. O alguém hoje está lá, Rodrigo Silva. Se alguém, o alguém hoje está sendo ele. 2 Coríntios 11,4. Se alguém, alguém for pregar, não é ele que está falando que o diabo carregou Jesus no colo? Então, se alguém for pregar dos outros Jesus, que nós quem? O apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, Filemão, que nós não temos pregado, ou seja, nós nunca falamos que o diabo carregou Jesus no colo. Não é isso que Paulo está falando? Ou seja, nós não temos pregado, nós nunca falamos isso. Não é o que Paulo está falando? Ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste. Outro Evangelho. Depois de Coríntios, abre aí em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Está tudo na Bíblia, abençoados. Posso ouvir um amém? Um glória a Deus? Um lava pai. Está tudo na Bíblia. Por isso que eu falo, se tiver escrito, eu estou inventando alguma coisa, eu estou lendo o que está escrito. Eu não estou nem interpretando isso. Vai me falar, ele está interpretando. Porque quando ele fala que Lúcifer falou para o anjo, isso é interpretar. Ridículo a sua interpretação, pastor. Ridículo, hein? Da onde você tirou que Lúcifer falou para o anjo falar para... Nossa, que fala. Parece telefone. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? O Lúcifer falou para o anjo falou para o anjo. Pô, tem que chamar para falar direto. Aí ele vai falar que ele não tinha moral, estava com vergonha, né? Ele estava com vergonha. Que interpretação ridícula, herética, maldita, diabólica. Falar que Lúcifer viu o anjo passar, mandou o anjo falar para Jesus que ele estava arrependido. Só faltou ele falar assim: calma, Lúcifer, o que foi? Eu estou arrependido. Só faltou fazer isso aí. Não faltou fazer isso aí? Um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho. Gálatas 1,6. Tudo foi escrito antes dele nascer, hein? Ele não tinha nem nascido. Olha o que Paulo disse, Gálatas 1,6. Admira-me vocês adventistas que creem em Deus, que têm o Espírito Santo. Admira-me, Gálatas 1,6, que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho que o diabo carrega Jesus no colo,
Evangelho que a profetisa disse, lá em 1800, 900 e pouco, se não tiver na Bíblia, tem que valer o que ela disse. Ela profetizou, não está escrito na Bíblia, não, mas ela falou, mas que evangelho que é esse? O evangelho é diferente da Bíblia? Ou melhor, além da Bíblia? Acho que é o fio lá. Aqui não é. Você vê? Vai cortar como nós vamos longe. Gálatas 1,6. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele, passando que você saindo, né? Daquele quem? Deus, que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, deixa a foto dele aí, o qual não é outro, mas há alguns, olha lá, Gálatas 1,7. Há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Não está transtornado, é ou não é verdade? É verdade. Ele não está transtornando o evangelho de Cristo, falando coisas que não está escrito na Bíblia e levando as pessoas a crer nisso. Não está transtornando? E qual a direção de Paulo quando acontece isso, que um sujeito aparece falando coisas que não estão na Bíblia? Qual a direção de Paulo? Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós, Paulo não era soberbo, Paulo não era presunçoso, ele falou dele. Gálatas 1,8. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos. O evangelho está aqui, nas 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Tem gente que não crê nas 14, crê em 13. Tá bom, vai, então crê nas 13. Mas a 14ª, que é Hebreus, também é o evangelho de Cristo. Então são 14. Sendo Paulo ou não sendo Paulo, são 14. 14 cartas do evangelho de Cristo. Amém. Então, o homem lá, Rodrigo Silva, Gálatas 1,8. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, e o que foi anunciado está escrito. Entra alguma coisa fora do que está escrito? Por isso que eu não creio que Jesus voltou no ano 70, porque não está no evangelho escrito de Paulo. Não está. Não, porque aqui em Mateus, quando você vai em Mateus, é você que está interpretando, não é Paulo que está falando. Aí está tomando o lugar de Paulo, o apóstolo que pôs o fundamento da igreja. Aí já é apostasia, né? Quem entendeu? Amém. Se você tem que ir lá em Mateus 24, então o Espírito Santo falhou? Por que o Espírito Santo não revelou hoje para Paulo? Vai revelar para você? Bonitão você, né? Para Paulo ele não revelou, aí revela para você 2000 anos depois. Irmão, você acha que eu vou cair nessa? Então Gálatas 1,8 para vocês também, tá? Ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja maldito, anátema. Verso 9. Assim como já vos dissemos, agora também de novo vos digo, se alguém, olha lá a foto do nome, ele é um doce, tá? Ele não é o único não. Se alguém, Gálatas 1,9, vos anunciar, marca aí na sua Bíblia, outro evangelho, além, dizer que Jesus voltou nos 70, 50, 200, 500, isso é além. Não está escrito isso? Não é além? É além, não está escrito. Além do que já vos anunciamos. E dizer que o diabo carregou Jesus no colo, também não está além? Gálatas 1,9. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste. Quem já recebeu o evangelho? Eu já recebi. Eu já recebi a graça de Deus em Cristo, que me salvou, que me comprou, me reconciliou, me justificou, me santificou, me escolheu antes da fundação do mundo, me predestinou, envia anjos em meu favor, faz todas as coisas colaborar para o meu bem, sempre me conduz em triunfo, sou mais que vencedor, já aniquilou o diabo por mim. Eu já recebi o evangelho. Gálatas 1,9, olha lá, além do que já recebesse, eu já recebi. Então se for além, que seja mal
seja qual evangelho for, além, maldito, anátema. Amém. Está claro ou não está claro? Agora, as pessoas creem no que quiser crer. Lá na Índia, as pessoas creem que a vaca é um Deus. Quem quer crer que Jesus voltou, então por que você crê aí nessa mentira, nessa heresia aí? A maior heresia do século é essa. Essa é a maior heresia. A maior heresia é essa. Por quê? Porque não tem prova. Primeira prova tem que ser bíblica. A primeira prova tem que ser bíblica. Quer que eu prove que Jesus nasceu? Mateus capítulo 1. Quer que eu prove que Jesus morreu? Mateus capítulo 26, 27. Quer que eu prove que ele morreu? Quer que eu prove que Jesus ressuscitou? Mateus 28, Marcos 16, João 20, 21, 25. Quer que eu prove que ele nasceu, morreu e ressuscitou? Quer que eu prove que ele subiu aos céus? Atos capítulo 1. Então a Bíblia fala que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas a Bíblia não fala que ele voltou. Quem fala é vocês, não é a Bíblia. E eu não creio em vocês, eu creio na Bíblia. Amém. Essa é a minha posição. Simples assim, irmão. Eu não vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu não. O seu amigo lá foi levado por ele. Eu não sou. Por quê? Porque Paulo pôs o fundamento, que é a sã doutrina. E em nenhum lugar ele disse que Jesus voltou. Ah, não, porque voltou depois. Ah, irmão, então tem que ter outra Bíblia, irmão, para falar que ele voltou. Não é? Porque vamos falar o quê? Ah, não, porque quando Paulo escreveu, não tinha voltado. Aí ele morreu e voltou. Ah, mas então por que não escreveram outra Bíblia? Ou então por que não acrescentaram aqui? Não dá, né, irmão? Está entendendo? Não dá, né? Não dá, né? Mas você crê no que você quiser crer. Lá na Índia as pessoas creem que a vaca é um Deus. Eu creio que Jesus é o próprio Deus. Eu creio na Bíblia, não em jogadas de interpretação. Pega aqui, junta ali, pega lá, pega. Coríntios 3,10. O fundamento já foi lançado. O que você está fazendo aí? Interpretando o texto. Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. O que você está fazendo entendendo o texto que Paulo não falou? Os sábios entenderam. Então está aqui mostrado em 2 Coríntios 11,4 que esse homem aí, e muitos pregam um outro Jesus, fala de um outro Espírito e anuncia um outro Evangelho. Está claro? Ou não está claro? A questão é que as heresias, cadê o homem? As heresias que esse homem fala, e que fique claro que não é nada pessoal contra ele, que ele não lhe deve R$1 e nem eu devo para ele, não é nada pessoal, é do que ele anuncia. Aí o que você tem a ver com isso? Se for um satanista anunciando lá no meio do satanismo, eu não tenho nada a ver com isso, porque nem Bíblia eles usam, eles estão em ignorância. Mas quando alguém está com a Bíblia na mão, diz que é pastor, que é teólogo, que blá blá blá, 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 blá. Então, irmão, 1 Pedro 4,11. Então, quando falar, fale segundo as palavras de Deus. Porque Paulo disse em Coríntios 14: quando alguém se levantar e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro e os outros julguem. Eu estou julgando o que ele está falando. Eu estou calado, ele está dizendo que Jesus foi carregado no colo pelo diabo. Então deixa eu ver o que está escrito aqui. Ei, não está escrito isso aí não, hein? No mínimo mentindo. É duro falar mentindo? Então é uma heresia o que você está falando. Porque não está escrito isso aí. Paulo disse: se a outro que estiver em pé for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. E os outros julguem. Não é escrito? Eu estou analisando o que ele falou, estou julgando, ué. Não julgando ele, julgando o que ele falou. Consegue entender? Vai lá rapidinho, João capítulo 7. Bem rapidinho. Eu não estou julgando ele, a pessoa dele. Não é? Eu não tenho nada contra ele. A luta não é contra carne e sangue. Estou julgando o que ele falou. E é direito meu julgar. E que todos têm que julgar. João 7, 24.
Foi Jesus que falou isso e nos ensinou. João 7, verso 24. Jesus disse: não julguei segundo a aparência. Então ele está ali com uma camisa vinho, ele é um homem de boa aparência, moreno, bonitão, tal. Então não estou julgando pela aparência dele. Está claro isso aí, né? Eu não estou dizendo que ele é moreno, porque ele é branco, porque ele é ruivo. O assunto não é esse. Se a camisa é vermelha, se é branca, se é amarela. Então não estou julgando segundo a aparência. Está claro aí, pessoal? Amém. João 7, 24. Não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. É o que eu estou fazendo. Estou julgando segundo a reta justiça. Ele não é um pregador? Então não é direito meu analisar o que ele está pregando e ver se ele está falando em linha com a palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Então, as heresias que ele fala, eu estou indo para a parte final agora. As heresias são muitas, tá? As heresias que ele fala, tira a divindade, quer escrever isso? Tira a divindade de Jesus. E aí não dá para ficar quieto, né, meu estado? Aí não dá para ficar quieto, né? As heresias que ele fala, tira a divindade de Jesus. Por quê? Porque quando ele fala que Jesus é o arcanjo Miguel, ele está diminuindo e falando que Jesus é criatura e não criador. Vamos lá em Colossenses, como o Paulo falou sobre isso. Vamos lá em Colossenses. Aí não dá para aceitar, né? Aí não dá para aceitar. Colossenses capítulo 1, versículo 15. As heresias que ele fala, tira a divindade. Mas qual é o problema dele falar? Não, o problema é que o que ele fala tira a divindade de Jesus. Esse é o problema. Tira a divindade de Jesus. Fora de dizer que o diabo carregou Jesus no colo, que é uma blasfêmia, tira a divindade quando fala que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, se Jesus é o arcanjo Miguel, então Jesus não é Deus. Jesus não é criador, ele é criatura. O que vai contra o que está escrito. E eu vou ler agora. Se Jesus é o arcanjo Miguel, alguém errou. Ou o Rodrigo Silva errou, ou o apóstolo Paulo errou. Se o apóstolo Paulo errou, está na Bíblia, o Espírito Santo errou. Eu fico com a Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia? Colossenses 1, verso 15. Colossenses 1, verso 15. Ele, circule na sua Bíblia aí, ó. Colossenses 1, 15. Ele quem? Cristo, está falando de Cristo. Colossenses 1, 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Parou. Olhe para mim, por favor. A Bíblia, o Evangelho, em Colossenses 1, 15, diz que Jesus é a imagem de Deus. Se Jesus é a imagem de Deus, quando você olha no espelho, você não vê a sua imagem? Então Jesus é a imagem de Deus, Colossenses 1, 15. Mas o que ele disse? Que Jesus é o arcanjo Miguel. E agora, irmão? Você fica com o que ele diz ou fica com a palavra de Deus? E agora? Você vê que o assunto não é pessoal? O assunto, você vê que não é pessoal. O assunto não é pessoal, não tem nada contra ele. Eu tenho contra as besteiras que ele fala, as heresias grotescas que ele fala, de quem nunca leu a Bíblia, mas ele não é teólogo. E como o adventismo aceita umas frases dessas, um ensino desse? O adventismo, no geral, no Brasil, não sei se ele vai para fora, deve ir também. Como que o adventismo? Eu só li um pedacinho. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, primeiro, de toda a criação. Primogênito, primeiro. Agora, deixa o Colossenses aberto. Vamos lá em João, capítulo 10. Deixa o Colossenses aberto que eu já volto. Você percebe que eu estou mostrando na Bíblia, ao passo que ele só fala frases? O diabo carregou Jesus no colo. Ele não citou o versículo. Você viu o vídeo dele? Qual versículo ele citou? Nenhum. Você percebeu isso? Ele não dá base. É um herege mesmo. Deixa o Colossenses 1 aberto. Abre João 10. Coloca o dedo aqui, ó, no verso 30.
Agora você vai entender o Colossenses 1,15 com João 10,30. João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Olha que frase pequenininha, mas bem clara. João 10,30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ué, eu e o Pai somos um, está claro que eu e o Pai somos o mesmo, não é? Vamos lá em outro texto, João 14. Vamos ler. Combatendo as heresias. Por isso que o subtítulo é Seitas Heresias. O assunto não é nada contra ele, pessoal, está claro que não é pessoal contra ele, mas contra as heresias ditas para a igreja de Cristo. Espero que vocês me entendam, tá? As heresias ditas, anunciadas por ele para a igreja de Cristo, que não tem nada a ver com isso. Que ao invés de receber o evangelho de Cristo, está ouvindo heresias. João 14, quem já achou? João 14, versículo 6. Texto todo evangélico que a gente conhece. João 14, 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. De agora em diante o conheceis e o vistes. Quer que eu leia de novo? Eu só estou lendo no português, hein? Eu só estou lendo. João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele está dizendo? Que ele é o próprio Pai. Ninguém vem ao Pai. Ele está dizendo: eu sou o Pai. Não é isso não. Então continua o texto. João 14, versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. Sublinha aí, ó. De agora em diante, quem? O Pai. O conheceis e o viste. A viste como se Deus é Espírito. Eles estavam vendo Jesus. Diga, Jesus era o Pai. Mas na Bíblia ele é chamado de filho. Irmãos, filho significa salvador. Deus como salvador. Não significa que é outro. Ele falou: eu e o Pai somos um. Um só, sabe o que é um? Efésios 4,6. Há um só Deus. Se o Pai é um Deus e Jesus é outro Deus, são dois. Efésios 4,6. Há um só Deus. Efésios 4,6. Há um só Deus. Efésios 4,6. Há um só Deus. Mas quem é esse Deus? João 10,30. Eu e o Pai somos um, porque é um só. Está claro, está claro. Está claro, está claro. Amém. Mas continua em João 14, porque aqui vai entrar o Filipe. João 14, verso 8. Estava indo tão bem, né? Igual aquele velhinho da história do professor Raimundo. Estava indo tão bem. João 14, 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, olha o que o Filipe falou: Senhor, mostra-nos o pão. Pode fazer uma pergunta dessa, não? Verso 7. De agora em diante o conheceis e o viste. Quem falou? Jesus. Mas viste quem? O Pai. Mas quem falou? Jesus. Então o que ele está dizendo? Que ele que é o Pai. O viste. Mas o Filipe não entendeu. Verso 8. Disse o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Até parece que é um cara legal, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: há tanto tempo estou convosco. João 14, 9. E não me conheces, Filipe. Escandalizado. Quem me vê o Pai. Está onde está escrito? Glória a Deus. E os batistas gostam tanto do livro de João, né? Eles gostam tanto de João 14, e até hoje não entenderam que o Pai e o Filho é um só. Eles pensam que o Pai é um, que o Filho é outro, e aí vem a mentira herética da suposta Santíssima Trindade. Você vê que é cego, né? Você vê que o cego não enxerga, né? Não, o cego não tem jeito, o cego não enxerga. Eu já entendi, o cego não enxerga.
O cego não enxerga. Eles gostam tanto do livro de João, eles gostam tanto de João 14, sabe de cor e salteado, há quanto tempo que existe a Igreja Batista na face da terra, todo dia eles leem João 14, mas ainda não entenderam que o Pai é Jesus e Jesus é o Pai. Não entenderam ainda? Por isso que Paulo em Efésios 1, verso 18, eu oro para que tenhais olhos iluminados. Batista. Semelhante. Metodista. Presbiteriano. Universal. Pentecostais. Adventista. Testemunho de Jeová. Quadrangular. Vou parar quanto? Sistema evangélico. Por que não entendem? Por que não enxergam? Eu sei a resposta. Pastor, mas eles lêem sempre, eles estão. Por que eles não entendem? Mas está tão claro, por que eles não enxergam? Eu tenho a resposta. Porque não estão debaixo do apostolado. Tem uma caneta aí para você escrever? Caneta é isso aqui, tem uma caneta? Depois, eu vou falar, vou esperar você escrever. Depois que Deus, é bom você escrever isso, põe lá na tela, o mundo inteiro mesmo. Tira a cara daquele resultado. Depois que Deus revelou a graça a Paulo, vírgula. Eu vou falar porque que eles não entendem, porque eles não enxergam. Com tantos anos de igreja, com o livro na mão, tal, tem faculdade, tem estudo bíblico, tem escola bíblica, mas não enxerga, não enxerga. Depois que Deus revelou a graça a Paulo, vírgula, só se entende a graça, vírgula, através do apostolado. Ponto. Frase fácil de entender, né? Mas não é fácil de aceitar. O cara com 80 anos batista não precisa aceitar isso. Depois que Deus revelou a graça a Paulo, só se entende a graça através do apostolado. Por favor, digam aí, ó, em alto e bom som, por que, pastor? Não, diga aí, por que, pastor? Por quê, pastor? Por causa de 1 Coríntios 3, 10, 11 e 12, onde Paulo disse, ó, eu pus o fundamento e outro edifica sobre ele. Em outras palavras, quem ouviu Paulo entendeu a graça. Quem ouvir o outro também vai entender. Quem não ouviu Paulo, porque não nasceu no tempo de Paulo, Paulo já morreu, então já perdeu o primeiro trem, já perdeu. Esse já perdeu, porque não ouviu Paulo, você não estava lá em Gálatas e Efésios. Quem não ouviu Paulo e não está ouvindo o outro, que foi enviado para edificar a igreja, vai morrer sem entender. Ainda que tenha a Bíblia na mão, já passou 50 anos, já passou 100, a igreja católica já passou mais de 1000 e vai morrer sem entender. Falei. Penso que vocês devem pensar em mim, mas essa que é a verdade. Ficou claro aí? Ou quer que eu fale tudo de novo? Hã? Você entendeu? O primeiro trem, o segundo trem? Você quer ver isso aqui? Abre aí 1 Coríntios 3, por favor. Abre aí. O que é ter olhos iluminados? Está percebendo a diferença? Você não consegue mais ser uma igreja da lei. Você só tem cego, né? Não estou dizendo que não são salvos, né? Falei que só tem cego. É diferente. 1 Coríntios 3 não é presunção de falar que só tem cegos. É uma realidade. Não estou sendo presunçoso. Você vai numa igreja evangélica, eles não têm nada para falar, eles não têm nada para dar. Por isso que criaram campanha e corrente. Por quê? Porque eles são vazios, eles não têm mais o que falar. Já passou 100 anos, né? Tem igreja que tem 100 anos, vamos falar o quê? Fazendo batismo. Chega uma hora que satura, né? Mas não sai disso. É só batismo. Vamos fazer a ordem cronológica deles. É aceitar Jesus, é se batizar nas águas e tomar a Santa Ceia. Isso eu estou fazendo já faz 60 anos. Irmão, é isso aí. O que tem para você é isso aí. Já aceitou Jesus? Já se batizou? Já.
Está tomando a ceia? Faz 80 anos, então. É isso aí. Não é? O que eles têm mais disso aí? Não tem mais nada. A igreja evangélica não tem mais nada para isso aí. Aí, como eles estão tão vazios de revelação do Espírito Santo, inventaram a igreja preta. Colocaram luzinha de neon, estrobo, colocaram fumacinha. Está claro ou não está claro? Porque eles não têm o que dar para as ovelhas. Eu tenho o que dar para as ovelhas. O que? O que Paulo deu para os coríntios, para os gálatas, para os efésios. Amém. Ah, papai. Você vai explodir toda a alegria. 1 Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10. O apóstolo Paulo falando. Segundo a graça de. Confirmando a frase que você escreveu. Cadê a frase? Deixa ela lá. Ó, vai confirmando. Ali é a confirma. Ele não disse, eu pus o fundamento. Ali é confirmando o que Paulo falou. Você quer ver? Coríntios 3,10. Ó, Paulo falou: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Então esse foi o primeiro trem. Foi o primeiro trem que passou naquele tempo de Paulo. O Timóteo entrou, o Tito, o Filemão, o Apolo, o Onésimo, o Silas, o Judas profeta, né? E tantos outros, Áquila, Priscila, nossa, e tantos outros que o Pedro também ouviu o Paulo nesse trem. Mas todo mundo já não morreu? Então, aí você fala assim: nossa, e agora, né? O Paulo morreu já faz 2000 anos, os gatos, todo mundo já morreu. Nossa, e agora, o que será de mim? Não, peraí. Deus foi tão inteligente que ele fez a parte B do plano dele. A parte A foi Paulo colocar o fundamento. Quem estava no tempo de Paulo ouviu e recebeu a graça do apostolado. Mas os do tempo de Paulo estão vivos ainda? Não. E você que nasceu agora, esses dias? Ah, mas isso que está escrito: Deus tinha provido coisa superior a vosso respeito. Diga que é a parte B do plano de Deus. Qual que é a parte B? Para a igreja não ficar chupando o dedo. Porque Gálatas, Efésios, Colossenses não era igreja, mas a igreja naquele tempo reinou. E a igreja hoje? Vai ficar chupando o dedo? Não. O que Deus fez? O plano B, ó. O outro edifica sobre ele. Traduzindo, o primeiro trem passou há 2000 anos atrás. E Paulo era o maquinista. Não era? Não foi ele que pôs o fundamento para a igreja? Olha lá, Coríntios 3,10, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu. Olha ele falando, pus eu. E não é presunção isso aí. É uma missão que ele recebeu de Deus. Pus eu como sábio construtor o fundamento. Interessante que depois do fundamento tem uma vírgula, não tem? Tem uma vírgula aí? Olha, tem uma vírgula? Aí depois da vírgula tem o quê? Hã? Não, vocês não estão enxergando. Não, vou falar de novo. Vocês não estão enxergando. Coríntios 3,10. Segundo a graça de... Vou ler devagarzinho, hein? Ó, Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento. Não é o que está escrito? Depois do fundamento tem o quê? Hã? Não entendi. Tem uma vírgula? Tem uma vírgula. E depois da vírgula tem o quê? Não, vocês não estão enxergando, irmão. E você quer que eu leia de novo pela terceira vez? Não, vocês não estão enxergando. A última, hein? A última, hein? Não vou ficar aqui, um mês lendo um versículo. A última, hein? Se uma igreja em graça não está enxergando o que eu enxergo, você imagina os evangélicos. Se uma igreja em graça não está enxergando o que eu enxergo, está nítido e claro. Agora, depois que eu falar, não vai ficar. Mas se uma igreja em graça não... Eu estou te explicando por que na igreja católica já passou 1000 e poucos anos, na Batista já passou 100, a Assembleia já passou mais 100, o Adventismo desde 1800 e pouco, e vai passar 500, irmão. Porque se não tiver debaixo do postulado, não vai enxergar. A última, hein? Vamos lá? A última. 1 Coríntios 3,10. A última, hein? Vou perguntar a última vez. Coríntios 3,10. Olha na sua Bíblia aí, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada,
pus eu como sábio construtor o fundamento. Tudo bem até aí? Não está escrito? Depois do fundamento, o que tem aí? Vírgula. Não tem uma vírgula aí? E depois da vírgula tem o quê? Vocês não estão enxergando. Eu vou falar. Por isso que ele me fez apóstolo. Está percebendo a diferença? Depois da vírgula tem 2000 anos. E outro edifica sobre ele. Agora consegue enxergar, né? Cadê a vírgula? Cadê o texto? Tem o texto aí? Segundo a graça de Deus, Paulo falando que me foi dada, pus eu. Não, estava lendo lá, cadê? Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o arquiteto, o fundamento. Não está ali na vírgula? Tem que ter olhos iluminados para chegar. Né? Depois da vírgula tem o quê? Não, agora eu vou perguntar, vem aqui. Não vem aqui. Vem ler aqui, vem ler comigo aqui. Coríntios 3:10. Lê, que texto você vai ler? 1 Coríntios 3:10. Você vai ler a letra, certo? Mas Paulo não orou para que tivesse olhos iluminados? Você não está batendo. Então lê pelo menos a letra, vai, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Pelo menos a letra, vai ler a letra, vai a letra. Segundo a graça de Deus. Não, devagarzinho. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. O que todo mundo faz? Lê direto, igual lê um gibi, igual lê um jornal. Não é isso? E aí não recebe a revelação. Agora vamos ler quadros iluminados. Vamos ler quadros iluminados. Vamos ler quadros iluminados. Lá, devagarzinho. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento. E o que tem aqui depois do fundamento? 2000 anos. Agora você pode ler. E outro edifica sobre ele. Aí ponto, aí parou. Prazer. Das paz. Prazer. Das paz. Prazer. Das paz. Sem presunção nenhuma, Deus é minha testemunha. Se você não passa aqui desse trem, aonde você ouviu isso? Nunca em nenhum lugar. Vamos completar a frase. É que existe uma doutrina chamada predestinação, que Paulo falou no tempo dele. Existe uma doutrina chamada eleição, Efésios 1:4, Deus escolheu na fundação do mundo, que Paulo falou no tempo dele. Ou seja, se você não tivesse sido eleito, predestinado, você não ia pegar esse trem. Escapou esse trem. Glória a Deus. Pegou? Não, agora não está claro ou não está claro? Cadê a cara do homem lá do herege? Por isso que quando chega aqui, olha lá. Cadê a cara do homem? Olha lá. Por isso que quando chega aqui, agora, o primeiro trem, ele não escreveu Gálatas 1:8. Se alguém anunciar, o primeiro trem, o maquinista, ele não falou lá, se alguém pregar o outro, não é? E eu não estou falando a mesma coisa? 2000 anos depois? Como é que você explica esse gozo e essa alegria? Domingo eu preguei aqui, quem merece a graça de Deus? Os ignorantes combatem a predestinação, os ignorantes combatem, fazem piadinha, tiram sarro, mas isso é um escape, né? De quem não entende nada, de quem não sabe explicar. Entendeu? Na psicologia, quando a pessoa fica, bobão, você é um bobão, isso aí na psicologia é quando a pessoa não tem argumento, ela não tem resposta, ela age dessa forma. Então, quando alguém fala, chamar você de louco, onde você viu falar que o diabo foi aniquilado, você é louco de falar que não tem batismo, e no tempo de Paulo tinha batismo, se ele falou Cristo me enviou no batismo, você não está vendo que a história está se repetindo igualzinho? Agora, lamentavelmente, vou ter que parar aqui, porque semana que vem eu tenho outro assunto.
depois de tantas heresias do homem do Rodrigo Silva lá, eu ainda vou ter que falar que a guarda de sábado não é para nós os gentios, mas eu vou falar para terminar. Eu vou fechar aqui. Não sei suas heresias não, tá? Porque eu tenho 2 dias de estudo. Ó, eu vou fazer um estudo de 1 minuto. Quer ver? Ó. Cadê a foto dele? Você percebeu que esse dia eu preguei o momento do culto. Eu preguei? Você percebeu o momento que? Agora já estou em outro. Percebeu que estou em outro? Né? Então quem pegou, pegou. Ó, as heresias que ele fala, não vai dar para explicar tudo, porque eu vou terminar em 1 minuto. Mas eu vou falar só o assunto das heresias. As heresias que ele fala inclui, ou seja, contém, tirar a divindade de Jesus, que já é blasfêmia. Tira a divindade de Jesus, atribuindo ao arcanjo Miguel. Blasfêmia. Você atribuir ou diminuir Jesus a um anjo, ou dizer que o diabo carregou Jesus no colo, não é blasfêmia? Então, as heresias desse homem tiram a divindade de Jesus, contém blasfêmia, difamação. Ele falou que Salomão praticou homossexualismo. Ele não falou lá? Possivelmente, quando se fala possivelmente, é dedução, é conclusão, é interpretação. Então, se não está escrito, não fala, né? Não está escrito, não fala. Ele disse que o Salomão possivelmente dormiu com outros homens. Não foi isso? Isso não é difamação? Isso é difamação, porque e se o Salomão está aqui? Você é louco, irmão? Eu quero ver você provar isso aí. Eu vou te processar, viu? Se o Salomão está aqui. Então, para terminar, as heresias desse homem aí, ó, tiram a divindade de Jesus, tem blasfêmia, tem difamação, nega a vinda de Cristo. Nega ou não nega? Ele não falou lá que não acredita? Ele anuncia o universalismo. Qual que é a doutrina anticristã do universalismo? Que todo mundo é salvo. Ele não falou que os ateus vai estar no céu? Mas Jesus disse, tudo é possível que crê, quem crê tem a vida eterna, pela graça sois salvos por meio da fé. Mas ele está dizendo que não precisa nem crer, porque já praticou o universalismo. E os ateus que não crê, vai estar no céu também. Não foi o que ele falou? Isso é universalismo. Gnosticismo, ele diz que em todos os planetas, cada planeta tem uma árvore do bem e do mal. Ele está viajando, não sei se ele tomou algum chá, né? Gnosticismo, né? Contém falsas profecias e falsos profetistas, porque quando você compara eu ou alguém na face da terra, vou falar de mim, né? Ou alguém na face da terra, você compara os seus escritos com a palavra de Deus sagrada, divina. Alô, Jesus falou, e o Apocalipse fala, não se pode tirar um tio, e nem tirar nem acrescentar. Aqui não entra mais nada, nem entra nem sai. Não é isso que você sabe? Mas a Ellen Goodway está tentando entrar faz tempo. Né? Aí, como não tem como entrar, ela escreve e fica, aí acompanha junto com ela no livro. Sincretismo, ele falou de sincretismo aí, ó, que eu fui na Batista, fui na Metodista, fui no não sei o que lá, fui não sei o que lá, e eles sabem que eu sou adventista. Isso é sincretismo, quer dizer, ele está frequentando aí as igrejas e trazendo, juntando, misturando, né, as heresias dele com a tradição das igrejas que não tem essas heresias. Isso é sincretismo. Olha, eu vou terminar aqui a administração, eu quero ler um texto aqui, porque senão vai demorar muito, me dá aí mais uns 5 minutos. Amém, pessoal? Vamos terminar aqui, senão não acaba nunca, né? Abre sua Bíblia aí, por favor. Senão não vou terminar nunca. Deixa eu só fazer um resuminho aqui de 1 minuto, senão não termina muito assunto. Não tem como. Vamos terminar aqui, ó. Com Gálatas capítulo 2. Bom, na próxima quarta-feira eu vou estar falando sobre outras coisas. Né? Isso vai arrepiar o cabelo também, que a heresia que eu vou falar semana que vem também é das grossas, né? Essa não tem como aceitar. Mas as pessoas aceitam, é engraçado isso aí. Não tem como aceitar, mas as pessoas aceitam. Vamos terminar com. Eu vou ler 2 versículos para terminar. Temporariamente, né? Porque eu acho que vocês. Acho que falar de sábado aqui é o mínimo, né? Não é o mínimo, pelo menos o sábado está na Bíblia, né? Pelo menos o guardar o sábado está na Bíblia, ainda que era para o povo da lei.
judeu, mas está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Está interpretando nada, está na Bíblia. E falar que o diabo carregou Jesus no colo? Aí não tem como. Gálatas 2, vamos terminar. A doutrina adventista guarda a lei, ou seja, é uma igreja da lei também. A doutrina adventista guarda a lei, principalmente no sábado. Né? Olha aí Gálatas 2,16. Gálatas 2,16 é claro, colocou lá, Gálatas 2,16? Pode colar. Ó, vamos terminar em 5 minutos. Gálatas 2,16. Paulo falou: sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, e a guarda de sábado é uma das obras da lei. Está claro isso para vocês? Ou eu vou ter que voltar lá no princípio da graça, né? Pregar os 10 mandamentos, 10 mandamentos guardarás pelo sábado. Quem aqui não sabe que os 10 mandamentos eram para o povo de Israel? Quem aqui não sabe que os 10 mandamentos de Êxodo 20 era para o povo de Israel? Só falta alguém pensar que é para nós, gentios, filhos de baiano, né? E ele, moreninho, cadê a foto dele? Ele não pode ser polonês, não é russo, não é alemão, porque ele é moreninho. Ali deve ser baiano, com pernambucano, não está misturado? Acabou? Então, judeu ele não é. Então, guardar o sábado não é para ele. E como é que você gosta dessa pessoa? Se o cego não enxerga, você vai falar com o cego, não, é ali, ó, ali você pega, está vendo o que? Ele é cego, não é que você fala com o cego. Então eu vou ler, né? Quem tem ouvidos ouça, Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para quê? Para sermos justificados pela fé em Cristo, e não guardamos, não pelas obras da lei. Está entendendo? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado guardando o sábado, fazendo jejum, subindo no monte, fazendo, sei lá, cumprindo a lei, vai. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei, para quem não sabe ainda, ninguém será justificado. E a guarda do sábado é uma obra da lei, lembrando que a obra da lei, também a guarda do sábado, foi dado somente para o povo de Israel, lá no Velho Testamento. Mas já estamos numa nova aliança. Romanos 10,4. O fim da lei terminou em Cristo. Então acabou o guarda do sábado, acabou tudo. O que um gentil está querendo guardar o sábado? Se a guarda do sábado era para o povo de Israel, na lei, porque mesmo o povo de Israel hoje, na graça, não guarda mais o sábado, porque era uma observância da lei. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E olha que nós somos gentios incircuncisos, ou seja, que não guardavam o sábado e tem que guardar agora. Quem está entendendo a fala aqui? Se o gentil, no tempo da Bíblia, incircunciso, que não circuncidava, não se batizava, não subia no monte, não oferecia sacrifício, era incircunciso, não fazia jejum, gentil, não guardava o sábado. Agora me parece adventista, você não tem que guardar o sábado? É, hindu demais, ela já morreu, não está mais aqui. Né? O último versículo da noite, Gálatas 4, versículo 10. Para terminar, né? Você não vai terminar nunca. Eu tenho um assunto que você nem imagina. Eu tenho um estudo, é infinito o estudo. São muitas heresias. Então é só para você ter uma noção, né, do que é heresia grotesca, né? O diabo carregou Jesus no colo. Essa é a pior. Guardar o sábado é apostasia, não é heresia, é diferente. O que é apostasia? 1 Timóteo 4, verso 1. O Espírito me diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. O que é apostatar? Vem de apostasia. Apostatar é afastar-se. Apostatar da fé é se afastar da fé. Então, quem se afasta da fé, se achega às obras. Isso Paulo falou em Romanos 4, em Romanos 10. Você sai da fé, você se achega às obras. Mas Gálatas 2,16, pelas obras, ninguém será justificado. Então parece que ele não lê a Bíblia. Não parece que ele não lê a Bíblia? Não é que ele não lê a Bíblia. É que ele é adventista. Ele é denominacional.
Não é que ele não é amigo, ele é adventista. É adventista. O último texto hoje, Gálatas 4, versículo 10. Para mim, um versículo pequenininho, para mim quer dizer muita coisa. Gálatas 4, 10. Guardais dias. Ó, já entendeu? Hã? Guardais dias. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia só fala de um dia que os judeus e hebreus guardavam. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que dia que o povo judeu da lei guardava? Então quando ele fala guardais dias, de que dia que ele está falando? Então a carapuça está indo para ele. Está indo ou não está indo? Ué, de que dia que ele está falando? Gálatas 4:10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Olha o que Paulo fala. Receio por vós que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Tipo assim, vocês não entenderam nada do que eu preguei e ensinei, hein? Porque os Gálatas eram gentios, mas Pedro tinha enfeitiçado eles, para que eles cumprissem a lei. Paulo falou, quem os enfeitiçou? O Pedro tinha enfeitiçado ele, quando vi que não andava corretamente. Então o Pedro tinha enfeitiçado ele. Aí o Paulo falou para os gentios, porque Gálatas é gentios. Guardar esses dias? Não, querido, você é gentil, filho de baiano, guardando dia. É porque eu não guardo no sábado para Deus abençoar. Para de falar besteira, vocês são abençoados em Cristo. Efésios 3. Você vai chamar no tempo de Paulo, no primeiro trem, lá dentro do primeiro trem, era o que ele fala. Porque eu quero que vocês entendam que o que é falado aqui foi falado lá. Aleluia. Como que eu sei disso? Porque o que foi falado lá é falado aqui. Chega por hoje, senão eu vou fazer uma vigília de graça aqui, né? São muitas revelações, né? Senhor, graças te dou por essa noite, pela ministração angelical, pelo teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, os 7 Espíritos de Deus, Isaías 11, repousa sobre mim, para a glória de Deus. Graças te dou, te reconheço em minha vida, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Para a tua glória, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, segundo a tua vontade, ilumina os olhos do teu povo, das tuas ovelhas, da tua igreja, porque Paulo já pôs o fundamento, e agora está sendo edificado a tua igreja sobre o fundamento que Paulo colocou. É verdade, Senhor, que esse trabalho eu não faço sozinho. Quem sou eu para fazer esse trabalho sozinho? Porque o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer, e eu sei e reconheço isso. Por isso eu rogo a ti, para que o Senhor revele a pregação, o ensino e a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Assim seja, segundo a sua vontade. Amém, amém e amém. Graças e paz a todos vocês.